Algumas semanas atrás, o Rodrigo do Old Tibia Vídeos me mandou alguns arquivos .can de gravações antigas do Tibia, todas ligadas à antiga guerra de Julera. Recomendo bastante que vocês assistam um vídeo da história dessa guerra antes de ver esse vídeo aqui. Mas para quem não viu o vídeo, aquele vídeo conta a história completa de como dois grandes grupos de jogadores brasileiros, jogadores do Rio de Janeiro e jogadores de Itajaí, deixaram suas diferenças de lado e se reuniram para expulsar os gringos do servidor. Depois disso, acabaram guerreando entre si até que Itajaí venceu a guerra, apenas para sofrer um hack em massa alguns dias depois e perder todos os seus personagens. Embora existam muitas versões de como aconteceu esse hack e de quem teria feito algo tão assustador assim, o hack até hoje continua sem um autor oficial ou explicação mais detalhada. O fato é que depois da guerra e do hack, a Justice League of Julera, guilda dos cariocas e do lendário Setzer Gambler, iria reinar suprema no servidor de Julera, posteriormente sofrendo novas rupturas e novas guerras que dariam origem, um bom tempo depois, à Holy Union, que aí sim manteria um domínio muito mais duradouro em Julera. Mas vamos voltar um pouco. O meu vídeo contando a história da guerra foi bastante elogiado por deixar registrados os acontecimentos de Julera, mas no vídeo mesmo, poucos foram os registros visuais que eu tinha para mostrar a história acontecendo em tela. Eu usei principalmente as gravações do campo de batalha numa das batalhas finais. Mas existiram muitos outros registros de momentos chaves de todo o conflito que acabaram se perdendo com o tempo. Por sorte, o Rodrigo do Old Tibia Vídeos é quase que um arqueólogo de cans antigas, e encontrou arquivos mega interessantes que mostram a história de Julera acontecendo. Desses arquivos, eu selecionei dois que para mim são muito interessantes. E além de mostrar dois acontecimentos importantíssimos de toda a guerra em Julera, são um recorte incrível de como era o Tibia 7.3. Um jogo totalmente diferente do Tibia de hoje, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nossa história começa no meio da luxuosa cidade de Edron. No final de 2004, no Tibia 7.3, tínhamos muito menos áreas do que temos hoje. A expansão do continente de Darama ao sul tinha sido recém-implementada ao jogo, revelando a todos os players da época a maravilhosa cidade de Ankramon. Mas a cidade egípcia, apesar de linda, não seria a nova capital dos High Levels. A capital não oficial do Tibia continuaria a ser Edron. Edron era a cidade mais cobiçada entre os maiores players da época por possuir muitos dos melhores locais de caça endgame, além de ter locais mega visados pelas guildas poderosas, como a Demon Helmet Quest e a recém-implementada Annihilator. Edron então era uma cidade onde apenas a elite do Tibia tinha carta branca para transitar livremente, sem medo de PKs high level. Visitas de noobs e low levels na cidade eram raras, mas alguns de vez em quando se aventuravam para ver as luxuosas e deslumbrantes mansões alugadas pelos mais poderosos e influentes players do Tibia na época. E é aqui, na cidade de Edron, que o registro dessa can começa. O protagonista desse registro é o Aslima Revolution, um Knight do time do Rio de Janeiro que era temido e respeitado por todos os julerianos devido ao seu PVP de altíssima qualidade. Enquanto ele descansa em frente a uma das inúmeras casas de Edron, dominada pelos brasileiros vencedores da última guerra, uma discussão começa no Guild Chat. A guilda dominante do servidor é a Brothers of Justice, e é constituída principalmente dos brasileiros vencedores da guerra contra os gringos. É difícil hoje, depois de 18 anos, dizer exatamente o que desencadeou toda essa discussão, mas aparentemente tem a ver com algum hack de um tal de Bigo, do assassinato de uma menina na Cave dos Heroes pelo time do Rio de Janeiro e de uma dúzia de coisas envolvendo o player Triad. Triad era um dos players de Itajaí level 127 que, apesar de ser do time da elite dos Black Knights, era extremamente mal visto pelos julerianos pelo seu excesso de power abusing. Depois de uma acalorada discussão entre Bronca Botinho e Triad no Guild Chat, um dos membros da Brother of Justice começa a mandar mensagens no privado para Aslima, convidando ele para meter pressão em Venor, e lembrando que Pipão e Triad estariam caçando na Dragon Lair de Venor, como eles mesmos tinham anunciado no Guild Chat. Triad manda uma mensagem para Aslima fazendo uma pergunta bastante intrigante. Mano, se der treta, você cai por quem? Perguntando sobre se o Aslima seria leal ao time de Itajaí caso uma nova guerra acontecesse. Essa guerra entre brasileiros, de certa forma, já era meio que esperada. E apesar de todos os players desse registro fazerem parte dessa tal Brothers of Justice, a guilda mais poderosa de Julera, no fundo eles já sabiam que viviam em uma guerra fria, apenas esperando um passo em falso do time rival para começar oficialmente uma nova guerra. Um dos players que era absolutamente contra esse conflito era Setzer Gambler. O
brasileiro top level de 2004, que disputava ativamente o título de jogador com maior level do jogo, com lendas como Cacheiro, Bubble e Eternal. Setzer diz para todos no Guild Chat que o novo conflito iria apenas ser um convite aos gringos para retornarem no servidor, e também um convite aos neutros para uparem leves de forma despreocupada, sem dominantes para controlarem os melhores respawns. Enquanto Aslima parte para Karlin, Setzer manda uma mensagem no privado para Aslima, dizendo que se ele matar Pipão ou Triad na Dragon Lair, vai estar cometendo um erro, advertindo ainda que Itajaí não vai parar, e que eles terão em Julera uma guerra sem fim. Aslima parece não dar muita bola e parte para Karlin. Karlin, junto com Thais, era a principal opção para os iniciantes que começavam em Mainland. Diferente de Edron, terra dos high levels e de riquezas além da imaginação, Karlin era uma cidade simples e lotada de noobs. Era um lugar onde a animação de se jogar um novo jogo fervia no coração de muita gente, e muitos dos players, ao invés de irem atrás de criaturas para caçar, passavam o dia todo passeando pela cidade e conversando na frente do DP. Aslima vai até o DP para pegar alguns suprimentos para a batalha que está para acontecer. Enquanto isso, no DP de Karlin, a vida acontecia. Players negociando itens no boca a boca e conversando, aproveitando as poucas horas de internet que eles tinham, jogando conversa fora com outros bonequinhos desse jogo online. Mas a gente não está aqui para acompanhar os novatos de 2003, mas sim para acompanhar a elite dominante do Tibia, pronta para iniciar uma nova guerra. Aslima se movimenta de novo para o barco e é perguntado por um estranho se ele sabe sobre os boatos de Hiltek, um dos integrantes do Black Knight, que teria roubado um Demon Helmet do Bigo. Aparentemente, as desavenças entre o time de Itajaí e o time do Rio de Janeiro, de dentro da própria Brothers of Justice, já não era mais tão segredo assim, nem mesmo para o pessoal de fora. O fósforo já tinha sido riscado, e Aslima seria apenas mais uma das inúmeras garrafas de gasolina que seriam despejadas nessa fogueira chamada Julera. Sabendo que Pipão e Triad estavam caçando de forma despreocupada na Dragon Lair, Aslima agora arruma para Venor, para pôr um fim ao sossego de Itajaí. Venor é uma das 3 cidades principais do Tibia, onde os aventureiros novatos poderiam ir quando começassem no jogo. Mas comparado com Karlin e Thais, Venor com certeza era a cidade menos frequentada pelos low levels devido à grande movimentação de high levels na cidade e pela geografia ardilosa e estreita das ruas venorianas, que pareciam ter sido feitas para se tornarem armadilhas. Aqui podíamos ver um movimento mais intenso de players do que em Edron, mas na cidade pântano você deveria sempre andar de olhos abertos, olhando por cima dos ombros. Aslima arruma ao DP para terminar os preparativos, e é abordado por vários vendedores de runas tentando vendê-las a qualquer custo. Runar em um servidor PVP era um ótimo negócio, pois além de serem recursos vitais nas guerras, as runas eram compradas por uma boa grana pelas guildes combatentes. Tempos de guerra geralmente eram ótimos para os mages, que vendiam suas runas a preços altos. Porém, em momentos de trégua, como o que Julera vivia agora, os mages se viam sem compradores para suas runas, tendo que ser mais insistentes em suas táticas de venda. Enquanto isso, no Guild Chat, Setzer, depois de aturar várias provocações de Triad se fazendo de desentendido em vários assuntos, acaba mandando a real. Diz que Triad sempre manda o caô de era o outro dono, para escapar das próprias tretas e excessos cometidos por ele. Enquanto essa treta acontece no Guild Chat, Aslima vê seu amigo Léo Bunda brigando com 2 players em uma casa em Venor por um suposto roubo de um Demon Shield. A treta rapidamente se resolve quando Aslima pede para os players entregarem o shield para o Léo Bunda. O time do Rio se reúne em frente à casa do Aslima em Edron uma última vez antes do combate. E os players comentam que é muito satisfatório ver Setzer mandando a real sobre Triad no Guild Chat. Léo Bunda diz que vai solar Triad, e diz que agora não tem mais volta. E não teria mesmo. O time do Rio de Janeiro se reúne na passagem sul de Venor, prontos para o ataque na Dragon Lair. Setzer foi convidado, mas decidiu que não se envolveria no conflito, pois, segundo ele, não tem nada de Itajaí ou Rio, é tudo Julera. Mas as súplicas de não agressão de Setzer são ignoradas pelos seus aliados do Rio, que estão sedentos por sangue. Eles comemoram animados enquanto marcham para a primeira de muitas batalhas que viriam depois dessa. Chegando na Dragon Lair, dão de cara com Pipão. Pipão, assustado, tenta e consegue fugir da trap do Rio de Janeiro, mas Triad não tem a mesma sorte. Triad é atrapado na passagem de volta e, depois de um bom tempo lutando pela sua vida, finalmente tomba pelas mãos de Aslima e de seus companheiros.
eles ainda se reúnem em frente à casa do Pipão em Venor para fazer provocações ao time de Itajaí. Pipão responde ao Rio de Janeiro, dizendo que é melhor que seus inimigos se preparem, porque amanhã vai ter. Existem muitos registros dessa guerra de Julera, alguns feitos por combatentes e outros feitos por noobs, fãs de Setzer, que queriam apenas registrar aquele momento histórico no servidor de Julera. Mas eu acho que nenhuma Khan tem um registro tão curioso quanto a que foi gravada pelo Lucas Simpson. Lucas Simpson era mais um dos inúmeros anônimos em Julera que iriam torcer para Setzer independente do que acontecesse. A aliança brasileira Brothers of Justice já não existia mais, tendo dado origem à Guild do Rio de Janeiro, a Justice League of Julera e a Guild de Itajaí, a New Wide On. Uma legião de noobs se amontoavam ao norte de Carlin e, junto com alguns poucos membros reais da Justice League, rumam até Feymore Hills. Esse registro é interessante, pois, apesar de tecnicamente ser um registro de guerra, o que menos se vê aqui na gravação é PVP acontecendo. Alguns momentos marcantes aqui da gravação é a primeira vez que a multidão vê Setzer, e depois quando começa a correr o boato de que ele teria morrido para a Lady Cynthia, um dos integrantes do time de Itajaí. A morte de Setzer em si, porém, não aparece aqui no registro, mas seria uma das duas mortes que o top level de Julera sofreria e que iriam tirá-lo para sempre da disputa de levels dos rankings do Tibia. Depois de muita algazarra dos noobs e de cantorias da música da Peach no chat geral, os players começam a arrumar para sul, onde estaria acontecendo de fato a batalha titânica entre as duas guilds rivais. Players meio perdidos começavam a perguntar para onde é que eles estavam indo, apenas para algum outro player responder pro inferno. E ele não estava totalmente errado. A Ponte dos Anões é provavelmente um dos pontos mais conhecidos de Mainland. Ela se encontra no coração do Tibia e é um destino quase que obrigatório se você quiser atravessar o Tibia de ponta a ponta. Os players seguiram pela ponte planejando seguir para sul, onde estava acontecendo a grande batalha. Mas o que eles não contavam é que iriam encontrar um verdadeiro inferno na parte sul da ponte, que os impediria de descer a ponte para seguir até a batalha. Não se sabe exatamente quem lurou aquele monte de Giant Spiders até ali, se foi algum dos times ou não, mas o fato é que naquela época, lurar GS de Plains of Havoc até a Ponte dos Anões era um dos passatempos favoritos dos High Levels para matar noobs. Os players se aglomeravam atônitos, vendo aquele mar de aranhas na parte de baixo, e os poucos players que tinham coragem suficiente para descer encontravam rapidamente seu triste fim. Depois de algum tempo, algo realmente inesperado acontece. Após alguns reportes, a GM Rebel entra em contato com Lucas, pedindo para que ele vá em algum local com menos players, para que ela consiga se teleportar até ele. Depois de um empurra-empurra generalizado, os players conseguem abrir um espacinho para a GM Rebel se teleportar no meio daqueles mortais. Ver um GM no Tibia antigo era como ver uma divindade, um dos donos do jogo. Era algo totalmente raro e especial, que causava fascínio e medo em muitos dos players da época, que nem desconfiavam que os GMs eram nada mais nada menos do que players comuns em cargos de confiança. O fato de ter sido justamente a GM Rebel a ter atendido o chamado em Julera é uma das coisas mais curiosas de todo esse registro. A Lady Rebel era uma das jogadoras mais antigas do Tibia e que chegou a ter um relacionamento em game com players mega antigos também como Sunrise e Ares War. Ela era uma das mais antigas e respeitadas GMs, e era conhecida principalmente por ser uma das GMs mais cabeça fria da história. Enquanto outros GMs, deparados com toda essa situação das Spiders, iriam começar a correr atrás dos lurers, distribuindo bans pra lá e pra cá, estilo Guido, a Lady Rebel gentilmente disse no chat geral que os mais bravos e destemidos guerreiros estariam sendo convidados por ela a vir até a Dwarven Bridge para eliminar as GS luradas. Players mais ignorantes chegaram a perguntar o porquê dela mesmo não matar as aranhas, sem saber talvez que GMs não podiam fazer aquilo diretamente, mesmo que quisessem. Por fim, alguns players se reúnem e matam as aranhas, fazendo a vontade da GM Rebel, que desaparece da tela dos jogadores tão repentinamente quanto surgiu. Os players tentam encontrar a batalha, mas agora ela já se encontra em outro lugar e vários dos players desistem na busca, incluindo o próprio Lucas. Essas duas gravações, apesar de serem peças importantes para se entender a história de Julera, também são registros valiosos de uma época de ouro do Tibia. Claro que elas mostram momentos chaves que marcaram a história de Julera, como o assassinato de Tried e a guerra que ceifou a vida de Setzer. Mas elas também mostram como o Tibia era mais simples e ao mesmo tempo mais complexo naquela época.
onde as interações entre players e o roleplay tinham um peso muito maior na gameplay e onde coisas inesperadas poderiam acontecer a qualquer momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero agradecer de novo ao Rodrigo pelos scans que ele me enviou. Futuramente ele pretende upar todos esses registros completos em HD no YouTube. E quando ele fizer isso, prontamente vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e se vocês curtiram muito mesmo, então considerem assinar a seção de membros aqui do canal, onde vocês vão ter acesso adicional a conteúdo exclusivo. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!